Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tão bom quando a gente tem a oportunidade de louvar, né? Tantas vezes a gente vem na igreja só pensando em pedir, e como a gente já tem dito algumas vezes, o momento do louvor é o momento que nós apenas falamos com Deus aquilo que nós sentimos, e que bom é poder falar. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, mas veja o que você está falando. Quão grande, exalte a Ele, não peça nada, só adore. Essa é a sua hora de adorar o Senhor. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Lá no céu vai ser só louvor. Nós vamos falar quão grande é o nosso Deus. Santo, 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 assim como os anjos fazem o tempo todo, pastor Miguel. Só louvando. Não vai ter motivo mais para pedir oração. Lá não vai haver doença, não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver necessidade. A nossa necessidade só será de adorar o Senhor e louvar o tempo todo. Sentar perto de Jesus e ouvir o que Ele tem para falar. Essa vai ser a nossa necessidade. Haroldinho, nós não vamos pedir nada. A única coisa que nós vamos pedir é para estar perto dEle. Oh, glória! E aí nós vamos poder falar que Ele é grande, grande, grande. Agradecer a Ele de perto. Agradecer tantas pessoas que nós vemos nesse livro sagrado, que falaram tantas coisas, deixaram tantas coisas escritas para nós, para nossa meditação, para nossa vida, para aplicação pessoal. Mas Deus sabe, irmãos, que nós precisamos dEle para tantas coisas. E quando nós nos achegamos e pedimos a Ele, Ele nos atende, porque Ele nos tem como filho. Claro que nem todos são filhos, dizíamos isso hoje à tarde, né? Deus criou todas as pessoas, todas as coisas, mas aqueles que aceitam a Ele verdadeiramente, aqueles que são aceitos por Ele, são chamados filhos de Deus. Aqueles que obedecem à palavra, aqueles que amam ao Senhor, esses são considerados filhos do Senhor, filhos de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo, e eu mais uma vez agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite com os irmãos, podendo congregar, podendo louvar, podendo adorar, e especialmente poder também passar um pouquinho do que Deus tem falado conosco nesta noite, a respeito do tema que foi proposto. Agradeço aqui na pessoa do pastor Miguel, ao pastor Messias, pela confiança, pela oportunidade, e se o pastor estiver assistindo também, manda um abração para ele agora, que Deus abençoe, dizer que ele faz falta no nosso meio, apesar da presença da irmã Norma também, que é como se fosse ele aqui conosco, né? Obrigado, pastor Tiago, pela oportunidade. E que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vira para o seu irmão agora e pergunta como é que foi o dia dele, cumprimenta ele, quem sabe você ainda não teve oportunidade, nem sabe quem é essa pessoa que está do seu lado. Dá um alô, um hi para ele aí, como é que você está, como é que foi essa semana. É sempre bom essa comunhão, irmãos, é a oportunidade que nós temos, inclusive de falar português, né? Aqui em Dallas é menos provável que na Flórida. A gente viveu na Flórida um tempo, o pastor também, lá esbarra com brasileiro, tem mais brasileiro que gente, Haroldinho. E aqui, então, a igreja vira um refúgio nosso para poder conversar, para poder entender melhor e ser entendido, pelo menos no meu caso, que ainda não sou, né, não falo inglês fluentemente, então é sempre bom. Irmãos, para não perder mais tempo, vamos ao que interessa nessa noite, que é falar da palavra de Deus. E eu gosto muito do que o pastor faz, do que ele vem fazendo, pelo menos que eu tenho conhecimento nesses 2 anos que a gente está, nesse 1 ano que passou, a gente podendo estar aqui. E esse ano não tem sido diferente, ele tem colocado alguns temas específicos para cada mês do ano. Isso eu acho bacana porque nos dá a oportunidade de interceder, de orar, de fazer campanhas, de fazer cultos específicos de acordo com o tema que é proposto. E esse é a terceira sexta-feira do mês, e esta campanha também é muito oportuna, há de ser saudada nesse sentido, porque
nós paramos o que nós estamos fazendo, nós saímos do conforto da nossa casa, do que poderíamos estar descansando, tantos de nós trabalhamos a semana inteira, mas estamos aqui numa sexta-feira à noite para interceder por um mês do ano, e hoje nós estamos intercedendo pelo mês de março. E no mês de março, assim como foi proposto pelo nosso pastor, foi colocado a toda a igreja na assembleia do último domingo, será o mês do ensino. E é um tema muito importante. É um tema muito importante porque, primeiramente, para a gente poder ensinar, antes de ensinar, o que a gente tem que fazer? É bem lógico, né? E aí que está o pulo do gato, pastor Miguel, talvez o ponto-chave na nossa caminhada. É claro que nós ensinamos, os que são pais, eu ainda não tenho essa oportunidade, mas se Deus quiser em breve, ensinam todos os dias os seus filhos, não só com palavras, talvez com palavras seja o de menos, mas principalmente com seus exemplos, com seus testemunhos, com aquilo que o filho vê a pessoa fazendo. E eu quero fazer menção, né, a duas pessoas que são muito queridas minhas aqui, a minha tia Arlete e a Thaís, são nossos visitantes nessa noite, e nas pessoas delas eu cumprimento também quaisquer visitantes que estejam no nosso meio, mas hoje a gente teve a oportunidade de passar o dia juntos, elas estão visitando a gente do Brasil, como diz o pastor, estão espiando a terra, né? Mas que bom que nós tivemos a oportunidade de aprender e ensinar, de aprender com elas e elas também um pouco, talvez conosco, falando das coisas de Deus, pastor Miguel, durante o dia, sobre o que Deus tem feito, sobre a nossa expectativa das coisas de Deus. Isso na vida do cristão, na vida daquele que se propõe a fazer as coisas certas, a buscar a palavra de Deus, a estar no centro da vontade do Senhor. Isso é muito importante, essa troca de informações, conhecimento, porque o ensino nada mais é, de uma maneira, no papel frio talvez, a busca de conhecimento. É a vontade que nós temos de adquirir algum conhecimento. Isso seria o ensino. Mas importante para nós deixar claro nesta noite, nesse nosso contexto, que o ensino se refere ao ensino da palavra de Deus, o ensino das coisas de Deus, experiências que vão trazer o conhecimento sobre as coisas de Deus na nossa vida. Logicamente, é importante que todos nós, na nossa vida, busquemos ensinos, busquemos conhecimento de várias áreas, nas nossas profissões, nas nossas famílias, para melhor lidar com situações diversas, mas nos cabe hoje aqui falar e tecer alguns comentários daquilo que Deus tem falado conosco também a respeito do ensino da palavra de Deus. E eu creio que o pastor, quando escolheu esse tema de ensino para o mês de março, eu creio que ele vai focar muito na questão do ensino da palavra, do ensino das experiências de Deus para a nossa vida. Então, eu quero convidar os irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 39, esse será o nosso texto-chave. Atos, capítulo 8, no versículo 26. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele faz grandes coisas. Ele fez, Ele faz e Ele fará grandes coisas no nosso meio, na nossa vida. Atos, capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: Felipe e o eunuco etíope, é o título do versículo, do texto nessa parte. Versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te de quem diz isto o profeta.
de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? E glória a Deus. Essa palavra, irmãos, no livro de Atos, no capítulo 8, o contexto dela é um contexto difícil, porque nos versículos anteriores, especialmente no capítulos anteriores, especialmente no capítulo 7, nós sabemos que é a história de Estevão, e ele tinha acabado de ser apedrejado. O primeiro mártir da igreja acabara de ser morto apenas por anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que ele tinha ouvido e visto a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E Filipe, assim como Estevão, era uma das 7 pessoas que foram escolhidas como diáconos da igreja. O capítulo 6 de Atos nos narra e nos mostra como foi feita essa escolha pelos apóstolos logo após a assunção de Jesus Cristo, no sentido de escolher aquelas pessoas preparadas especialmente para servir a população, para servir a comunidade. Eram os diáconos. Eram 7 pessoas de boa reputação, ilibadas, cheios do Espírito Santo, que dominavam bem a palavra, que sabiam do que estavam falando e sabiam o que estavam fazendo, eram preparadas para aquele tipo de trabalho que foi feito, porque os discípulos, os apóstolos, propriamente ditos, já não conseguiam atender a demanda de toda a comunidade, no sentido, inclusive, não só espiritual, mas material, de dar o alimento, de repartir o pão. Então, foram escolhidos esses 7, dentre os quais estavam Estevão e também Filipe. Filipe é um nome que eu gosto muito, é do nome dos meus primos, também meu afilhado. E Filipe nos ensina muito nessa história, porque logo depois, como eu disse para os irmãos, que Estevão foi assassinado, foi apedrejado, todos os apóstolos e também esses diáconos que foram escolhidos, eles se alastraram pelas redondezas, não só mais em Jerusalém, mas também pela Judéia, por Samaria, e talvez até pelos confins da terra, como foi a grande comissão. Mas, enfim, o fato é que se espalharam as pessoas que falavam do amor de Deus, porque com certo medo, talvez, um temor, mas percebam que, na verdade, essas pessoas, por mais que tenham se espalhado, talvez por estratégia, talvez por um pouco de medo, para não serem apanhadas e também serem mortas, como foi Estevão, mesmo assim, como aconteceu com Filipe, ele não deixou de falar da palavra. Quando ele encontrou esse eunuco, o eunuco também ele tinha fome, ele já estava lendo o livro do profeta Isaías, provavelmente um pergaminho. Hoje nós temos aqui um tablet, a internet, tantas facilidades que nos fazem o celular, que a gente pode não só ler, mas ouvir a palavra de Deus, todos os escritos. Provavelmente ele tinha um papiro, alguma coisa mais arcaica nas suas mãos para ler ali aquele texto que falava sobre o livro do profeta Isaías. O fato é que ele estava lá estudando, lendo. Aquele eunuco, ele foi para Jerusalém para prestar adoração a Deus. Então, no coração dele, assim como no nosso, de todas as pessoas, existe um vazio que só é preenchido quando nós encontramos a Deus, quando nós encontramos a Jesus. E aquele eunuco, mesmo talvez sem saber muito bem o que estava fazendo, talvez indo com várias pessoas ali naquela adoração em Jerusalém, mas ele estava lá, ele estava na adoração, já estava voltando e querendo saber mais sobre as coisas de Deus, lendo ali o livro do profeta Isaías, e encontra Filipe. E a Bíblia nos é clara dizendo que o Espírito levou Filipe àquela pessoa. E o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, orientou a Filipe o que fazer naquele caso, como ajudar aquele eunuco que ele tinha acabado de encontrar, mesmo no momento difícil para o Evangelho, para as pessoas que pregavam o Evangelho. E o Espírito disse a Filipe: chega-te, ajunta a esse carro. E depois Filipe perguntou para o eunuco: mas você está lendo isso aí, você está voltando da adoração, você está fazendo isso tudo, mas você está entendendo o
o que está acontecendo? Você está entendendo o que é essa adoração? Você está entendendo o que o profeta Isaías está falando aí? E ele nos pega para essa mensagem nessa noite, que são os dois lados, né, da moeda. Ele estava lendo, ele estava buscando, e a nossa vida não é diferente, como eu disse. Quando nós temos esse vazio, a gente começa a buscar Deus em tantas coisas, em tantos lugares, até encontrar Deus, mas ainda nos falta algo, ainda nos falta uma instrução, ainda são tantas perguntas, são tantos questionamentos, tantas respostas que nós buscamos, e como nós seremos respondidos, teremos essas dúvidas sanadas, se não houver alguém que nos ensine. O Espírito guiou Filipe, aquele eunuco, aquela pessoa, com o fim de ensinar, de trazer uma instrução, um ensinamento. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida, sempre, nós somos tanto eunuco quanto Filipe. Nós precisamos ser ensinados, nós precisamos de ensinamentos. Nós temos tantas dúvidas, nós temos tantos questionamentos, e aí nós encontramos no nosso caminho Filipes, que são pastores, que são pessoas que têm o domínio da palavra de Deus, que têm uma sabedoria do céu, que são pessoas ungidas, que são pessoas amáveis, que nos pegam e falam assim, não, vem cá, deixa eu te ensinar isso. Você está lendo isso aqui, você está vivendo essa situação, mas deixa eu te explicar. Já aconteceu comigo, Deus já me revelou, eu tenho uma sabedoria específica nisso aqui, vem cá que eu vou te ensinar. E nem sempre é fácil, irmãos, porque nós vamos ver aqui, em algum dos pontos que a gente elencou, que ensinar demanda tempo, assim como aprender. Então, na mesma hora que nós podemos ser o eunuco, no sentido de aguardar essas informações, estar esperando uma resposta, seja de uma pessoa, seja de Deus, nós também somos como Filipe, em que encontramos pessoas no nosso caminho que talvez estejam mais duvidosas que nós, que estejam necessitando de uma explicação, de um ensinamento que nós temos para dar. Nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos lendo. Deus, Ele dá sabedoria. E Ele coloca essas pessoas no nosso caminho, para que nós também possamos ensinar. Mas a gente fala assim, mas puxa vida, será que eu tenho condição? Será que eu tenho capacidade? Mas o Senhor, assim como fala nesse texto e vários outros textos da Bíblia, o próprio Espírito capacita. Dá a você a condição, lógico que a gente faz a nossa parte, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar conhecer. São experiências, são situações na nossa vida que nos fazem ficar mais fortes. São experiências que nós levamos na nossa vida que nós podemos ensinar outras pessoas. Percebam que Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, em vários dos salmos ele fala em oração a Deus, e nós lemos nos salmos, ensina-me, Senhor, as tuas veredas, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me, Senhor, os teus juízos, dá-me conhecimento, e tantas outras expressões nesse mesmo sentido. Mas não só ele, Salomão, seu filho, depois de Jesus, provavelmente o homem mais sábio que a gente encontra na Bíblia, e ele no mesmo caminho, pedindo sabedoria, como fez e ganhou, mas pedindo conhecimento de Deus. Ele poderia ter pedido tantas coisas materiais, mas ele pediu sabedoria para entender as coisas de Deus. Quando ele julgava, quando ele legislava, quando tudo que ele fazia, nós vemos na Bíblia, apesar de ser falho e ser pecador e fazer tantas coisas erradas como nós fazemos, mas Deus usou ele tremendamente, porque ele buscou conhecer os caminhos do Senhor, buscou ter o ensinamento do Senhor, o conhecimento das coisas de Deus. E conosco não é diferente, irmãos. Deus nos dá essa oportunidade de ser ensinados, mas também de ensinar as pessoas. Então, a importância do ensino parece saúde, parece um tanto clichê, mas todo mundo sabe que o ensino é importante, logo até para que nós adquiramos conhecimento, o que é uma coisa muito boa. Mas na nossa caminhada cristã, o ensino é fundamental. Aí nós vamos trazer para a nossa realidade na escola dominical, nos cultos de ensino, nos cultos normais em que a palavra está sendo pregada e é uma forma de ensinar. E os dias passam, irmãos, vocês já perceberam que nós já passamos do meio do mês de janeiro, do ano de 2019? Outro dia a gente estava aqui cantando, celebrando a virada de um ano. Nós já estamos quase virando o mês do primeiro ano.
E é outra coisa que parece clichê, porque tem passado muito rápido e todo mundo fala isso, mas realmente as coisas têm, o tempo tem passado, o tempo tem corrido. E aonde nós estamos? Aí eu pergunto para vocês, quem está feliz com Jesus aí, levanta a mão. E aí eu pergunto também, e será que Ele está feliz com a gente? Porque a gente tem deixado o tempo passar, na verdade o tempo passa sem a gente deixar. Eu costumo brincar, Haroldinho, que eu falo que o tempo está passando tão rápido, a gente está ficando tão velho que, como diz aquele ditado, né, o tempo passa, o tempo voa e já nem existe mais a poupança do Bamerinos. Não tem mais. Quantos lembram disso? Alguns nem sabem do que eu estou falando, né? Porque já passou muito tempo. Mas nem existe mais, nem existe nem a poupança do Bamerinos, nem o Bamerinos. E o tempo passou. E será que a gente consegue fazer uma reflexão, aqueles que lembram da poupança do Bamerindos, como era a sua vida lá atrás e como que é hoje? Imagina Deus olhando para nós, porque isso vai acontecer no dia do julgamento. Não sei bem ao certo, pelo que a gente vê na Bíblia, eu fico imaginando como se fosse um filme passando na nossa frente em segundos ou milésimos de segundo, mas toda a nossa vida e Deus falando, está vendo isso aqui? Tal dia. Tá? O juízo já vai estar feito, mas a gente vai conseguir ver, talvez, né, tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer. O tempo passa, o tempo voa. O ensino é colocado à disposição. Tantas pessoas nessa igreja, eu posso dizer, porque acompanho de perto durante esse tempo que estou caminhando junto, que se esforçam, que buscam de Deus o conhecimento da palavra, buscam o Espírito Santo de Deus para falar as coisas com sabedoria que vem do alto, para passar para mim e para você, que estamos aqui a cada dia, diuturnamente, aquilo que a palavra diz. Respostas a problemas, caminhos para soluções de determinadas situações, que estão sendo colocadas a ensino. E será que nós temos pegado esse ensino? Porque a partir do momento que nós somos ensinados, a ideia é que nós ensinemos, como eu estava dizendo. E se a gente só é ensinado, eu costumo dizer, para que nós vamos ser cheios do Espírito Santo e do ensino para virar elefantes espirituais? Não, nós temos que transbordar. Esse é o nosso papel. Cristo, nós dizemos que somos cristãos, certo? Somos pequenos cristos, bem pequenos talvez, né? Pequeníssimos. Mas nosso exemplo tem que ser Cristo. Cristo, por onde ele andava, ele ensinava. Ele dava exemplo. Ele orava, ele jejuava, ele fazia, ele falava, ele ensinava. E nós? Não, mas no meu trabalho eu não posso falar, no meu trabalho eu tenho que ser diferente do que eu sou na igreja, porque... Claro que cada situação é uma situação, mas eu não quero entrar na vida pessoal de cada irmão, cada um age da forma que acha melhor, mas o fato é que o ensino serve para que nós aprendamos algo. E para que nós aprendemos algo? Para colocar em prática. Para que serve um ensinamento, um estudo, uma leitura, se aquilo não faz diferença na minha vida? E mais, se aquilo não faz diferença na vida daquelas pessoas que estão vivendo comigo, ao meu redor, ao meu próximo. É sem sentido. Eu não quero ser um elefante espiritual, trazendo para a questão espiritual mais uma vez, porque adquirimos conhecimento, ensinamentos todos os dias, todas as horas, hoje com a internet, né, às vezes até ensinamentos errados, ensinamentos sem fundamento, mas adquirimos ensinamentos. E cabe a nós pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus para que nos oriente, nos dê sabedoria, como eu disse, para abstrair, para fazer uma filtragem daquilo que realmente nós temos que reter nos nossos corações, nas nossas mentes, para poder aplicar nas nossas vidas. Essa é a nossa caminhada, é o nosso desafio. Além do qual, além de que é relacionar com as pessoas, que também é um dos maiores desafios que eu vejo, não só na área espiritual, mas no nosso dia a dia. E até para isso o ensino nos é válido, nos é útil, para lidar com as pessoas. O Senhor Jesus lidava com muito amor, lidava com paciência, lidava com compaixão, com empatia. E será que nós temos tido compaixão, empatia, paciência no nosso dia? Nem só para ensinar, mas para relacionar. Ensinos de Jesus. Como a gente tem agido? Será que Jesus está feliz com a gente, como a gente está feliz com Ele? A gente tem a tendência de ficar feliz com Jesus quando tudo está bem, quando as coisas que a gente quer acontecem, quando as coisas que a gente quer a gente tem, quando a gente não tem, quando a gente não está bem.
Deus não está me respondendo, Deus não fala mais comigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus continua o mesmo. Ele está sentado no alto e sublime trono. Independente do que eu passe, do que você passe. Ele continua sendo Deus, Ele merece ser adorado, merece ser exaltado. Mas Ele é tão bom, como diz aquele hino, né, aquela música, que Deus tem sido tão bom para nós, que Ele nos quer ensinar. Que desde o começo, a gente vinha conversando isso no carro, né? Desde o começo, quando Deus, todas as tardes, descia até a terra para conversar com Adão, Ele queria um relacionamento. A gente dizia, minha tia foi muito feliz no que ela perguntou, eu penso muito isso, por que Deus às vezes não tira o livre-arbítrio da gente, né? Por que Ele não faz do jeito que Ele quiser, seria muito mais fácil, não teria problema. E a gente chegou à conclusão, talvez, que a gente seria como robô. E Deus não quer isso para nós. Desde quando Ele criou o homem, o propósito dEle, creio eu, é fazer uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. E para que isso exista, e os que têm família, eu creio que todos têm família, sabem que é necessário o relacionamento. E o relacionamento nem sempre é tão fácil. Mas Deus é tão bom, que Ele nos quer ensinar. Ele nos quer ensinar como fazer, quando não fazer, quando não falar. Ele nos orienta. Mas vamos caminhar. Tanto Mateus no Mateus no capítulo 22, versículo 29, quanto Marcos no capítulo 12, versículo 24, dizem que nós erramos, por quê? Porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. E é fato. E eu digo aqui mais que talvez não é só questão de cometer um erro, de cometer um pecado, cometer um equívoco, não. Mas nós também deixamos de acertar. Percebam que há uma diferença, não é quem só erra, a gente erra por não conhecer as Escrituras. Eu peco, eu caio num buraco porque eu não conheço o que a palavra diz a respeito daquela situação. Mas eu também deixo de acertar o alvo. Eu deixo de alcançar o lugar onde Deus preparou para mim. Eu deixo de acertar também por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Porque, lógico, Deus é Deus, Ele continua sendo o mesmo, como nós bem sabemos, e Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, o poder dEle é imensurável, e é milagroso, pode todas as coisas, mas o fato é que o primeiro passo, dentro de um processo de ensino, é saber que a gente precisa ser ensinado, é saber, é ter certeza, é reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós precisamos ser ensinados, que nós precisamos buscar mais entendimento sobre determinada coisa e trazendo para a nossa esfera, para o nosso campo aqui, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos fazer mais estudos bíblicos, nós precisamos ouvir mais a palavra, talvez nós precisemos ouvir mais pregações, nós devemos dedicar tempo, investir nosso tempo buscando o conhecimento das coisas de Deus, porque se a gente não reconhece isso, pastor Tiago, para nós está tudo certo. Eu faço uma comparação, me entendam bem, como de uma pessoa que tem uma dependência, seja alcoólica, uma dependência química. Se ela não reconhece a sua dependência, ela nunca vai ser tratada. Porque para ela está tudo certo. Ela talvez beba socialmente, todos os dias, uma grande quantidade, mas para ela está tudo bem. A partir do momento que ela reconhece, não, eu sou um alcoólatra, por exemplo, eu preciso de um tratamento. Aí ela tem a oportunidade de ser tratada e melhorar. Se nós entendemos, e aí me entendam, se a gente achar que a gente sabe tudo, se a gente achar que a gente não precisa de aprender nada, se a gente achar que sempre o outro não sabe de nada e eu sei de tudo, o que nós vamos aprender? Nada. O que nós vamos ser ensinados? Nada. E o pior, o que nós vamos ensinar? Então vamos reconhecer que nós sempre precisamos. Até porque nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, não é isso que a palavra diz? E para desenvolver a nossa salvação, nós precisamos de ensino. Nós precisamos ser exortados. Nós precisamos ser corrigidos. Faz parte do ensino. Minha esposa é professora. E eu sempre gosto de dizer, principalmente para aqueles que ainda não sabem, que ela não é cega e nem é metida no sentido de estar usando óculos escuros dentro da igreja. Ela tem hipersensibilidade à luz, então os que não sabiam, saibam.
mas ela é professora no Brasil, está estudando aqui para ser também, se Deus quiser. E tem um processo que ela precisa chamar a atenção dos alunos dela. E o termo aluno já é um termo interessante, porque não sei se os irmãos sabem, mas vou ensiná-los que o termo aluno é sem luz. Aluno, sem luz. Ou seja, o professor, aquele que ensina, que vai jogar a luz num conhecimento, numa coisa nova, naquilo que a pessoa não sabia. Olha que lindo que é, eu acho a profissão dela muito bonita, porque ela ensina as pessoas, o pastor da mesma forma. Os mestres, os professores, têm essa possibilidade, estudam para isso, aprendem para ensinar. E nesse processo, como eu dizia, ela muitas vezes tem que corrigir os alunos. Da mesma forma, os pais, e tem vários aqui, eu sei que são bons pais, e eles corrigem os filhos. E como eles corrigem? Com aquilo que eles aprenderam, provavelmente dos seus pais, e até mesmo as coisas erradas que os pais podem ter feito, eles também aprenderam a não fazer para corrigir os filhos, os excessos, talvez, e a própria palavra que diz que a gente não deve afastar a vara do nosso filho. A correção. É espancar o menino? Lógico que não. Mas o menino fez uma coisa errada, corrija. Que não seja com a vara, tem muitas pessoas que conseguem lidar bem com as palavras e serem persuasivas e conseguem corrigir o filho com as palavras. Amém? Mas corrijam, ensinem. Assim como o professor, os pais e todos nós. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de instrução, de informação, nós estamos abertos, nós estamos aptos a aprender. E o mais importante, quando nós aprendemos, nós ensinamos. Então vem uma pergunta, eu sempre coloco algumas perguntinhas, né? Coloco a carinha lá. O que deve ser ensinado? Ou melhor, o que devemos aprender? E nós já demos a resposta. Dentro da nossa conversa aqui hoje, é lógico que nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do que já foi colocado, do que já está escrito há tanto tempo, um compêndio, uma biblioteca tão rica, tão inspirada por Deus, que é a Bíblia. O ensino da palavra, o ensino da Bíblia. E na nossa conversa teve isso também. Quanta coisa tem sido ensinada de forma errada. Quantas pessoas têm sido guiadas, ensinadas, orientadas, instruídas com uma visão errada da palavra de Deus, distorcidas, faltantes. E aí vira uma guerra, porque, vamos falar da nossa casa, né, dos evangélicos. Cada doutrina, cada denominação tem um determinado entendimento sobre um trecho da Bíblia, ou tem uma interpretação de uma doutrina, ou que gera uma doutrina, ou um costume. E ao invés de somar, nós dividimos. Ao invés de agregar, nós separamos. Vocês já se perguntaram por que existem tantas denominações evangélicas? É uma coisa normal? Ou deveria ser uma coisa normal? Quem nos vê do lado de fora pensa assim e pergunta logo, ué, mas por que são tantas? Não é uma palavra? Não é um só Deus? Não é uma igreja que será buscada? É uma igreja. Ah, mas não depende de placa, Deus não vai buscar a placa. Ok, a gente sabe disso. A gente sabe que vai ter surpresa, tanta gente que vai chegar para ele e falar assim, ah, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiquei no reteté, e pai, nem te conheço. Essas pessoas, aquilo que eu disse no primeiro tópico, pensam que não precisavam de mais nada, pensavam que não precisavam de mais nada, pensavam que já tinham aprendido tudo, pensavam que já estavam no estado alfa, que já estavam expulsando o demônio, falando das coisas de Deus, mas Deus nem conhece essas pessoas. E o problema é que elas acham que são conhecidas por Deus. Esse é o problema, porque se a pessoa reconhece que precisa de mais, que ainda é pequeno, que não sabe de nada, ela sempre estará aberta para o conhecimento, para ser cheia. Cuidado, irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas, e nós temos que buscar ser igual a Jesus, não para saber todas as coisas, mas para entender, para ser ensinado naquilo que Ele tem proposto para nós. Então, nós devemos ensinar a palavra de Deus, logicamente, depois de tê-la aprendido. O livro
de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 16, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Isso é importante, de quem tens aprendido. E que desde a tua meninice, desde a tua infância, sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Paulo falando, nos dando a certeza que nós devemos aprender a palavra de Deus, e que a palavra é poderosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra é poderosa para isso. Mas um ponto muito importante que nós temos que observar, e o nosso culto racional nos dá a oportunidade de fazer isso, é distinguir, filtrar, ponderar de quem nós temos aprendido a palavra. Ah, irmão Reinaldo, mas aí eu vou estar julgando a pessoa. Não, irmãos, não é questão de julgar, é questão de ver os frutos. A Bíblia também nos ensina isso, nos dá essa sabedoria que nós devemos, entre aspas, talvez julgar ou perceber a árvore, se ela é boa ou não, pelos frutos que ela dá. O próprio Senhor Jesus, em parábolas, e literalmente falou que as árvores que não dão bons frutos, elas são cortadas e lançadas no fogo. Mas aquelas que são boas árvores, elas são podadas para que deem mais frutos. E frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Então, nós temos certeza que nós devemos aprender a palavra do Senhor. Até porque nós devemos ensinar a palavra do Senhor. Mas como fazer isso? Como aprender e ensinar a palavra de Deus? A própria palavra também nos ensina isso. Mas de forma objetiva e forma prática, nós temos vários verbos que nos orientam como aprender e como ensinar. E a gente pode falar sobre alguns: ler, estudar, pesquisar, dedicar, conversar e orar. São verbos, alguns dos quais nós usamos para um processo de aprendizagem, para aprender a palavra. Ler, estudar, pesquisar, dedicar, conversar e orar. Ah, ok, então agora eu já sei, eu aprendi. O que eu vou fazer? Vou ensinar. É um ciclo virtuoso. E como que eu faço? Eu falo, eu testemunho, eu evangelizo, eu louvo, eu adoro, eu vivo. A vida de uma pessoa diz muito sobre ela. Eu tenho um sócio lá no Brasil e um amigo que ele costuma dizer que a gente leva dessa vida a vida que a gente leva. Isso é uma verdade, e também é mais do que isso. As pessoas veem em nós a vida que nós levamos. Porque por mais que eu pegue o microfone aqui e fale um monte de coisa legal sobre a Bíblia aqui, lá fora, vocês tendo algum pequeno contato comigo, vocês vão ter certeza se o que eu estou falando é de mim mesmo, ou se eu estou sendo uma outra pessoa aqui, se eu estou colocando uma máscara, ou se é isso mesmo. E como é comigo, é com todos os irmãos, com todos que estão aqui, com todas as pessoas, nem precisa ser irmão, nem precisa ser da igreja. Nós somos o que somos. Nós temos condição de talvez despistar ali, tal, esconder alguma coisinha ou outra, mas uma hora, como diz lá no Rio, a casa cai. É assim, né, Márcio, que fala, a casa cai? Não tem jeito. Nós mostramos o que somos. E as pessoas veem isso, não precisa a gente falar. Veem as nossas atitudes. E isso nós estamos ensinando. As crianças, os filhos veem na nossa vida as nossas atitudes, as nossas respostas, as nossas ações, as nossas reações. Faz parte do processo de ensino. Enfim, tanto aprender quanto ensinar demandam investimento de tempo. E a gente falando de tempo corrido, é tão difícil, né? Eu parar um pouquinho para poder ensinar alguém. Nossa, mas eu vou perder o meu tempo de descanso, eu vou perder o meu tempo do futebol passando ali na televisão, eu vou perder meu tempo do joguinho no computador para ensinar alguém. Ah, mas eu vou perder todos esses tempos que eu citei também para aprender alguma coisa? Nossa, eu nem preciso aprender, eu já sei de tudo. Eu não preciso de nada, está tão bom. Tanto ensinar quanto aprender demandam tempo. Investimento de tempo, não gastar tempo. Investir o tempo. Irmãos, o que nós temos de precioso, algo que nós temos de muito precioso nos nossos dias, nas nossas vidas, é o tempo. E quando nós sabemos investir esse tempo, nós temos bons resultados. Mas quando nós não sabemos investir o nosso tempo,
Ou nós temos nenhum resultado, ou nós temos resultados ruins. Mas como tem sido falado, como já tem sido pregado, né, pastor Miguel, o que a gente planta, a gente colhe. Não adianta. Se a gente não plantar, se a gente não investir tempo, o que nós vamos querer colher? Se a gente não estudar, se a gente não ler a palavra, se a gente não pelo menos ouvir, o que nós vamos colher? O que nós vamos ter para falar? O que a nossa vida vai dizer para as pessoas? Irmãos, qual que é o nosso propósito? Por que nós estamos aqui na igreja, sexta-feira, domingo, às vezes meio de semana, fazendo uma coisa, fazendo... Esse ativismo não é o mais importante, isso faz parte da comunhão, do trabalho, isso é importante. Mas o que as pessoas estão vendo na nossa vida? O que nós estamos demonstrando? Que carta que nós estamos sendo? Quando Paulo falava sobre as cartas vivas, todos nós somos cartas vivas, algumas não têm nada escrito, algumas têm muita coisa boa escrito, algumas têm coisas ruins escritas. Que carta é você? O que você tem aprendido e o que você tem ensinado? Ah, mas sempre que você vai aí falar, você tem que ficar perguntando essas coisas. E eu pergunto mesmo porque é o que Deus me pergunta quando eu vou estudar, quando eu vou buscar a falar alguma coisa, quando eu tenho oportunidade, eu sou questionado da mesma forma. Então eu me pergunto, que carta eu tenho sido? O que as pessoas estão lendo em mim? O que a minha vida tem representado para o reino de Deus? Irmãos, a vida eterna já começou. O reino de Deus está posto entre nós. O Pai Nosso já diz isso, é uma oração que todo cristão faz. Até quem não é cristão faz também. Seja na terra, assim como é no céu. O reino de Deus já está posto entre nós. Nós já podemos trabalhar, nós já podemos fazer, nós não precisamos morrer para ter vida eterna. A vida eterna já começou. Seja para um lado ou para o outro. Como ela vai terminar, a gente tem essa escolha, a gente tem o livre-arbítrio para saber para onde nós vamos. Mas que ela já começou, ela já começou. Então não espere para amanhã, e a gente dizia isso também hoje, para vocês verem que foi bem produtivo. Mas vários, talvez quase todos os ditados populares são muito sábios. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu falo muito isso com meu pai. E meu pai é uma pessoa que eu sou suspeito de falar, porque gosto muito, amo ele, e pela tranquilidade, pela calma, pela paz e pela sabedoria. E ele às vezes fala comigo, mas eu queria ligar para o fulano, tem muito tempo que eu não falo com o ciclano, nossa, eu estou com saudade do Beltrano, eu falo com ele, pai, liga agora, já que o senhor está falando comigo, por que o senhor não pega e liga? Liga agora, procura saber da pessoa, dá uma palavra, pergunta como é que ela está, a família dela. Parece coisa tão boba, né? Mas os dias vão passando, a gente não faz isso. Talvez com mensagem também de texto. Essa semana eu liguei para uma tia lá no Brasil, que eu não tinha cumprimentado ela depois do Ano Novo. E para mim isso é uma coisa importante. Talvez para vocês não possa ser, ou pode não parecer muita coisa, mas, nossa, eu fiquei tão chateado de não ter ligado para ela, porque eu mandei mensagem para um grupo, que é o grupo da família, mas ela não tem nem celular. Não recebeu o meu cumprimento. Poxa, ô tia, feliz Ano Novo, já no dia 15 já. Mas Deus abençoe. Porque os dias estão passando. Já era dia 15 e eu não tinha ligado para uma tia querida. Por causa das mensagens. Ah, a mensagem é bom? Aproxima a gente, às vezes sim, mas às vezes distancia. E isso tudo também a gente pode aprender, né? Como melhorar. Então, vamos investir tempo. Nossa, o meu tempo já está acabando. Bom, quando que nós devemos aprender e ensinar? E aí também a Bíblia é muito clara. Em todo tempo. E a Bíblia é tão clara que ela fala que, principalmente a questão do ensinar, do pregar a palavra, e aí bem específico, quando fala de pregar a palavra, fala que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Ah, não, mas agora eu estou descansando. Pregue também. Ah, não, mas agora eu estou no clube nadando. Dá um jeito de pregar também. Até com a roupa que você está usando, né? Você tem que vestir bem, com ordem e decência, então você está pregando também. Ah, mas eu estou no futebol. Ah, prega, porque essa é uma área que eu tenho dificuldade. Eu sou calminho, Haroldinho, mas no futebol, às vezes, eu fico daquele jeito. Então, é um lugar que eu tenho que pregar. É um desafio para mim. Sou muito competitivo nessa parte. Mas eu tenho que pregar lá também. A tempo e fora de tempo. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Gente, igreja somos nós. A igreja não é o templo. O templo é muito lindo. Se Deus quiser, daqui a pouco vai ficar maior, sem essa parede, uma estrutura melhor. Mas o templo... Isso aqui é importante, sim, para a comunhão, mas o templo somos nós. Nós somos o templo. Nós somos a igreja para as outras pessoas.
Então, o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, 2, diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Como que a gente vai exortar com doutrina se a gente não tem conhecimento? Busque o ensinamento, busque ler a palavra, busque conhecer. Teve alguma dúvida? Pergunta a alguém que você considera importante, que você considera preparado para tirar aquela dúvida. Aqui nós temos muitas pessoas. Aqui isso aqui não é um problema, é fácil. E cada dia tem chegado mais, né, pastor Miguel? Graças a Deus. Não tem dificuldade com isso. Da mesma forma, o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiveres andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em todo o tempo. Esse texto de Deuteronômio é tão importante, irmãos, que até hoje, para o povo judeu, é uma palavra específica para eles, mas que nós também usamos, tanto que nós estamos falando dela aqui hoje. Isso é chamado Shemar. É um chamamento realmente do que é um dos pontos mais importantes do judaísmo. Esse chamamento, quando Deus fala, ouve, ó Israel. E hoje nós somos, como irmãos de Israel, nós somos enxertados na oliveira, que é Jesus. Então, essa palavra também é para nós. Então, ouça Israel e ouça a igreja. Ouçam, filhos de Deus. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Ele é o único Senhor. E as palavras que Deus nos deu, a palavra de Deus, dos profetas, dos salmos, do evangelho, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E ela continua. Amarre-as como sinal nos teus braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A importância do ensino da palavra para os judeus. A importância do ensino da palavra para nós. Não sei se os irmãos sabem, mas quando fala aqui de amarrar como sinal nos braços e na testa, os judeus, principalmente os ortodoxos, eles têm o tefilim, que é amarrado no braço, literalmente, com vários versículos da palavra, e também na testa. Há uma caixinha amarrada, como se fosse uma lanterninha, que tem ali dentro um papelzinho com a palavra de Deus. Eles foram literais nisso aqui, para estar amarrado na testa, no braço, a palavra de Deus. Se é certo ou errado, eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que nós devemos ter a palavra de Deus, principalmente no nosso coração e na nossa mente. Pode não ser no braço, na testa, que também tem um simbolismo todo específico, não é o nosso caso, mas que essa palavra esteja nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas práticas. E nesse ponto eu quero finalizar, para a gente tomar muito cuidado com os exemplos, porque outro ditado fala, né, que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, arrebatam. E é o que a gente tem dito, uma das formas de ensinar mais importantes e talvez mais eficientes é o exemplo, é o testemunho que nós temos. Então, para a gente finalizar, eu quero ler com os irmãos o que está escrito no livro de Provérbios 22:6 e também em Efésios 6:4. Por favor, me ouçam. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho. O caminho? Faz toda a diferença, né? Ensina a criança no caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer ou mesmo quando ficar velha, dele não se afastará. Provérbios 22:6. Quando a gente ensina no caminho, nós estamos passando por aquilo ali, nós estamos vivendo, nós estamos testemunhando para a criança, para a pessoa que nós estamos ensinando. A criança pode representar aqui aquele que nós estamos ensinando. E aí a importância e a responsabilidade dos líderes, dos pastores, dos pais, daqueles que têm a oportunidade de ensinar. Quando você ensina o que você está vivendo, o que você está fazendo, no caminho que você está passando, a criança vai aprender. E mesmo quando ela estiver velha, ela não vai se desviar dele. E eu digo mais aos irmãos, pode ser até que no meio do caminho ela se desvie, mas uma hora ela vai lembrar, porque ela aprendeu no caminho. Então a decisão é dela de voltar ou não. Mas aquele que está ensinando, lava as suas mãos, vamos dizer assim, no sentido de
dever cumprido, no sentido de que ensinou o que deveria ensinar. E para a gente finalizar, então, Efésios, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, principalmente o 4, mas vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, a primeira parte é para todos nós que somos filhos. Ah, mas eu não tenho os meus pais. Mas continua sendo filho. Principalmente se tiver os pais vivos, continua obedecendo. Obedeçam aos seus pais. Ah, mas eu não concordo. Conversem, cheguem num ponto, respeitem. Nem sempre a gente concorda em tudo, mas obedeçam e respeitem, porque desse ensinamento, se vocês praticarem esse ensinamento, vocês vão ter promessas. Vocês vão ter várias bênçãos que vêm desse princípio. Todo princípio tem também uma consequência. Mas o ponto interessante é o versículo 4, que diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, do capítulo 6, versículo 4. Muitos estudiosos, teólogos, falam que essa parte do... Gostei desse aí, viu? Já virou para a mãe ali. Não, os pais não podem irritar os filhos, e não é no sentido de fazer alguma coisa que o filho não gosta, porque isso aí a gente sempre acontece. Sempre o filho não gosta de alguma coisa que o pai fala porque está ensinando, porque está corrigindo, e aí... Não é isso que é causar ira, não é isso, mas o que é causar ira, segundo esses teólogos, esses estudiosos, é o sentido do texto anterior, quando o pai não está ensinando no caminho, ou seja, ele fala para o menino fazer A, mas o próprio pai faz B. Aí ele fala, você não pode fazer isso, você não pode ter isso, você não pode agir dessa forma, mas a criança, desde pequena, ela vê o pai fazendo totalmente ao contrário do que ele fala. Isso é causar ira na criança, é causar ira nos filhos, porque ele não vê o exemplo, não vê o testemunho, não vê base no ensino. Mais um fato, mais um argumento dentro da nossa tese aí de que o ensino deve ser o exemplo, deve ser o testemunho. Tinha mais algumas coisas para a gente falar, o porquê, o para quê de ensinar. Lógico que, além de adquirir conhecimento, a gente sabe que, vou pelo menos ler o texto aqui, por que ensinar? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Zacarias, o profeta, ele fala que nós somos presos da esperança. No capítulo 9, versículo 12. Presos na esperança de dias melhores, daquilo que há por vir, da volta de Jesus, de uma vida eterna. E enquanto ele não volta, de uma vida abençoada, não no sentido de não termos problemas, mas de termos em meio aos problemas a paz que só ele pode dar. Essa é a nossa esperança, e o ensino traz isso, é o que a palavra diz em Romanos, no capítulo 15, 4. E para que nós devemos aprender? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo falando a Timóteo, no 2 Timóteo 13, 17. E agora, para a gente encerrar realmente, 2 textos que eu quero ler para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Quem ensina aquele que quer aprender e ensinar também? Logicamente, como a gente já vem dizendo, pastores, professores, tutores, pessoas que se disponibilizam. Mas, sobretudo, João no capítulo 14, 26, aquele que é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o próprio Deus, Isaías, o profeta, dizendo no capítulo 48, versículo 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então, mas eu não tenho ninguém, eu não confio em ninguém. Ore e peça ao Espírito Santo, o próprio Deus, ele vai te ensinar. Na dúvida que você tiver, na dúvida que eu tiver, na dúvida que nós tivermos, aquilo que nós precisamos aprender, tendo reconhecido que nós precisamos aprender, busquemos mais ao Senhor, busquemos enquanto nós estamos andando pelo caminho, quando nós acordarmos, quando deitarmos, vamos falar mais das coisas de Deus, vamos falar daquilo que a Bíblia diz, vamos falar sobre experiências de santidade, experiências de abnegação, de renúncia, de testemunhos, vamos usar a internet para ver mais pregações, para ouvir louvores, para estarmos cheios do Espírito,
para sermos ensinados por Ele, porque quando nós estamos no azeite, como diz o bom pentecostal, no óleo, as coisas fluem, parece que as coisas vêm na nossa cabeça, no nosso coração, a gente começa a falar de coisas que a gente, puxa vida, mas eu nem sabia isso, mas o Espírito aperfeiçoa a obra nas nossas vidas. E aí nós estamos fazendo o papel de cristão, nós estamos realizando o propósito para o qual nós fomos chamados. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Ele apare as arestas das nossas vidas, que Ele nos dê capacidade, que Ele nos ensine aquilo que é preciso ser ensinado. E eu tenho certeza que em março nós aprenderemos ainda muito mais coisas, falaremos muito mais sobre esse tema. E que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela atenção dos irmãos. Que Deus abençoe Pastor Tiago. Obrigado.